Tudo bom com você? Você que faz parte dessa comunidade? Eu sou o pastor Diogo e venho trazer para você uma palavra de Deus, porque afinal de contas, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito de Jabes. Já vimos muitas pregações sobre esse tema, sobre a oração de Jabes, uma oração que muitas pessoas dizem que foi uma oração poderosa. Já vi muitos pregadores falar a respeito da oração que aquele homem fez e aquela oração mudou toda a sua vida. Mas hoje eu quero falar a respeito da resposta que Jabes dá diante das circunstâncias da vida. Talvez você que me assiste agora, você é uma pessoa que já está na igreja há muito tempo e não tem rompido, seu ministério não tem crescido, você não tem tido direção da parte de Deus. Nada mudou, você apenas agora é um bom religioso. Mas Jabes, ele está diante de uma situação. Qual a resposta que aquele homem dá diante de Deus? Só para você entender o texto. A palavra de Deus diz que esse homem, o significado do nome dele era dor. Jabes significa dor. Então, naturalmente, as circunstâncias da vida apontavam o tempo todo para dor. Ele tinha motivos naturais para chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, com o nome desse, eu tenho mais é que sofrer mesmo. Mas aquele homem, ele não aceita a condição dele. A condição que foi dada para ele. Uma condição de sofrimento. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele responde ao Senhor de que maneira? Ele faz uma oração. Aonde um tempo que ninguém ousaria se relacionar com Deus da forma que Jabes buscou se relacionar. Fez toda a diferença. A Bíblia diz que está lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 3, está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9, que diz assim, veja só. E Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. E sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando, em meio a muito sofrimento eu dei à luz. E sabendo que Jabes rogou ao Deus de Israel, e que tu me abençoe e aumentes minha prosperidade, e a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Então a Bíblia conta a história aqui desse homem chamado Jabes. A Bíblia está dizendo que ele era um homem próspero. Ele era o ilustre, ele era alguém importante diante da sua tribo. Mas ele tinha um nome. E para o judeu o nome significa muito. O judeu ele tem a tradição de colocar um nome no seu filho, baseado naquilo que ele deseja para o seu filho. Nessa época, as pessoas davam nomes e os nomes tinham significados. E o interessante é que a mãe desse homem, ela diz assim: no seu parto, eu tive muita dor. Para gerar você, meu filho, eu sofri demais. Então por isso o teu nome será Jabes. Nome de dor, sofrimento. Se eu perguntar para você agora que está me assistindo, qual tem sido o seu nome? Qual tem sido as suas atitudes? Será que as suas atitudes hoje determinariam o seu nome? Será que você é um murmurador? Só sabe murmurar? Será que esse seria o seu nome? Será que o seu nome seria tristeza? Você que só anda de cabeça baixa? Você que é conformado com a dor? Talvez você que é o mentiroso, será que esse seria o seu nome? Misericórdia, pastor, fala assim. Mas se nessa época aqui o nome determinava, eu quero trazer isso para agora, para a minha vida e para a sua vida. Faça uma reflexão agora. Qual seria o teu nome agora? Você que é crente, eu quero perguntar para você que está na igreja do Senhor. Será que você tem sido bênção? Será que você tem sido maldição?
Como é que tem sido o teu comportamento? Será que você é uma pessoa que dá trabalho? Porque tem pessoas que têm problemas, mas tem pessoas que elas são problemas. Não quero dizer que esse seja o seu caso. Eu quero fazer agora um desafio com você. Faça uma reflexão da sua vida. Qual seria o teu nome? A Bíblia diz que Jacó, quando ele tem um encontro com Deus, quando ele está diante do Senhor, e o Senhor pergunta para ele qual é o nome dele, ele fala, o meu nome é Jacó, que significa enganador. Ele foi sincero diante de Deus. Tem situações que eu e você nós temos que ser sinceros diante de Deus. Tem situações que eu e você temos que andar na luz do Senhor. Eu estou gravando aqui agora, existe uma luz muito forte sobre mim. E essa luz, olha só, ela vai trazer o quê? A você até enxergar as minhas espinhas, ó. As falhas, os buracos, né, no meu rosto. Essa é a luz que eu e você nós devemos andar como cristão. Eu e você nós temos que andar nessa luz, debaixo da luz do Senhor. E a Bíblia então está dizendo que aquele homem, ele nasce com esse nome, o nome de dor, o nome de sofrimento, mas a Bíblia diz que ele não se torna aquilo que o nome dele significa. Sabe o que isso aponta para mim, para você, meu querido? Talvez muitas pessoas lançaram palavras malditas sobre o teu ministério, sobre a sua vida. Talvez você, desde pequeno, ouve que você não vai dar em nada, que você nunca vai se formar, que não tem condições nenhuma para você, mas isso é uma mentira de Satanás. Eu quero dizer algo para você. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Vamos imaginar aqui uma pessoa vencedora. Vamos imaginar que hoje o cara que é o homem mais rápido do mundo, eu não sei ainda se ele ainda é, mas ele é muito famoso. Usain Bolt, né? Aquele atleta lá da Jamaica. Ele é um cara vencedor. Ele é um cara que ganhou, se eu não estiver enganado, mais de 5 medalhas de ouro. Ele é um exemplo de vitória, de campeão. E a Bíblia está dizendo que você é mais do que vencedor. Consegue captar? Jabes, meio adiante a tantas palavras, meio adiante a uma história que poderia se resumir em uma derrota, em ser alguém baseada naquele nome que foi dado para ele, ele não se conforma. E a Bíblia diz que ele então começa a ter um relacionamento com o Senhor. Porque lá no verso 10, lá diz que ele orou e pediu ao Senhor que o Senhor o abençoasse. E Deus ouviu a oração daquele homem. Porque aquele homem, ele não se conformou com a situação que ele estava vivendo. Eu quero trazer esta palavra para você hoje. Não se conforme com a tua história. Talvez você que está me assistindo, você veio de um passado terrível, onde talvez você foi abusado sexualmente, onde você talvez não se relacionou com seus pais, onde você tem todas as condições para se tornar aquilo que a sociedade diz que você vai se tornar. Mas através de Cristo Jesus, isto é quebrado na sua vida. Se você entregar hoje a sua vida nas mãos do Senhor, o Senhor tem o poder para mudar e transformar a tua história. Não foi diferente com esse homem. Esse homem, ele se posicionou. Por isso eu quero trazer aqui alguns princípios na palavra de Deus, para você aprender hoje, para você trazer como princípio a sua vida, começar a praticar e o teu ministério mudar. Como mudou, aquele homem foi abençoado. Deus deseja te abençoar, mas vai depender do nível da resposta que você vai dar diante do Senhor. Não é apenas uma simples oração que mudou um homem, mas foi a atitude que aquele homem teve diante de tantas situações durante toda a vida. Mas a Bíblia diz que ele rejeitou o nome dele. Ele disse não. Mamãe, você pode até ter sofrido no meu parto, na minha gestação, mas eu vim ao mundo para me tornar alguém mais do que vencedor. Porque eu quero me relacionar com esse Deus tão poderoso. E esse Deus tão poderoso, a Bíblia diz que ele se faz homem para justamente ir para uma cruz, morrer no meu e no seu lugar, para que hoje eu tivesse o livre acesso até ele. Consegue entender? Aquele homem, ele muda toda a história. Eu acredito que naquela época jamais alguém poderia ousar
você chegar até Deus, a não ser um sacerdote. Porque existia todo um costume, existia toda uma prática. Para você chegasse até Deus, você deveria matar um cordeiro, fazer um sacrifício. Então tudo aquilo tinha que ser feito para você receber o perdão de Deus. Então o que dizer em orar, em conversar com Deus, em se relacionar? Mas aquele homem, ele muda toda a trajetória da história, porque ele decide se relacionar com o Senhor. Da mesma forma tem que ser eu e você. Nós somos chamados, sabe para quê? Para nos relacionar com o Senhor. Você é chamado para se relacionar com Deus, que é vivo. Um Deus que tem olhos e vê, tem boca e fala. Esse é o Deus que nós servimos. Jesus, ele está vivo, aleluia. Porque a Bíblia diz que ele morreu sim numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está aqui, e ele está aí na sua casa. Então veja só, vamos aprender. Primeiro princípio, como é que aquele homem, ele conseguiu vencer todas as dificuldades que era apresentado diante dele. Primeiro princípio, ele não olhou a sua situação. Talvez você que está me assistindo agora, você é uma pessoa que olha muito para a sua atual condição. Qual que é a sua atual condição? Pastor, estou desempregado. Pastor, minha esposa me traiu. Pastor, acabou meu casamento. Pastor, eu sou viciado em droga. Pastor, não tenho condições nenhuma. Não tenho algo de bom. O que eu devo fazer? Você, hoje, precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. À medida que você entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, sabe o que acontece? Ele começa a mudar a sua história. Foi assim na minha vida. Não será diferente na sua. E aquele homem, ele não olha para a sua condição. Ele não olha para o nome dele. Talvez você que é crente já há muito tempo, você é uma pessoa que o tempo todo olha para a sua história. Não, pastor, hoje eu trabalho num emprego ruim, sabe por quê? Porque eu nunca tive condições de estudar. Meu irmão, volta para a escola. Não, pastor, você não está entendendo. Hoje, eu não tenho uma família estruturada porque eu não tive pais estruturados. Ei, Jesus tem o poder para mudar. Você tem a oportunidade de rejeitar isso. Você tem a oportunidade, sabe de quê? De quebrar essas maldições na sua vida. Aquele homem não olhou para a condição dele. Você não deve olhar para a sua condição. Pare de olhar para a sua condição. Mas comece a olhar agora para o seu alvo. O meu alvo, o seu alvo é Cristo. Comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para a luz da palavra. Comece a olhar para o Senhor. Você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver que tudo vai transformar. Você vai ver que verdadeiramente vale a pena servir um Deus vivo. Mas quando você para de olhar para a sua condição, para o seu passado, mas você começa agora a projetar as coisas em Deus. Começa a projetar. Começa a mudar. Pare de olhar para as suas condições hoje. Hoje, no Brasil, né, se diz que estamos em crise. Eu estou em Cristo. Pastor, quer dizer que o senhor não passa dificuldade financeira? Meu irmão, tem dia que é só luta, mas eu olho para o Senhor. Eu falo, Deus, eu estou com o Senhor, meu Pai. E Deus tem suprido, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós temos olhado para o Senhor. Nós temos um grupo no WhatsApp na igreja que chama Desemprego Zero. Para você ver que nesse WhatsApp você vê que sobra vaga de emprego. Pastor, mas o Brasil está em crise, ok. Mas no meio do povo de Deus, Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. Não será diferente com você. Mas pare de olhar. Segundo princípio, ele rompeu com o seu passado. Como eu já até falei, já mencionei sobre isso, você precisa romper com o seu passado. Você precisa romper muitas vezes com tradições da sua família. Tradições que talvez você carrega por gerações. Você precisa romper talvez com traumas. Talvez você que me assiste, você se sente uma pessoa burra. Por quê? Porque desde pequeno, o seu pai, a sua mãe, sempre lançou essa palavra. Você vai ser uma pessoa burra, você não é nada. Mas a Bíblia diz que você é mais do que vencedor.
A Bíblia chama você de princesa, sacerdote, nação santa do Senhor. Você precisa romper. Talvez você hoje não consegue ter um casamento abençoado, porque você não consegue ser um marido abençoado, um sacerdote da sua casa, o cabeça, porque você não teve o seu pai como referência. Sempre quem mandava na sua casa era sua mãe. E você nunca teve um referencial de paternidade. Mas hoje você precisa romper isso na sua vida, para que de fato você possa se tornar uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas. Você precisa romper com o teu passado. Aquele homem, ele rompeu com o passado dele. Olha só que interessante, né? Ele teve que vencer os traumas da infância por causa do peso do seu nome. Ele não olhou para a condição dele e ele rompeu com o passado. Você precisa romper com o passado. Talvez você que me assiste, você tem dificuldade de se relacionar. Tem medo do casamento, porque talvez você já veio do fruto de um divórcio. Ou fruto do divórcio dos seus pais. Você acompanhou isso, você sofreu, você absorveu essa carga negativa para dentro de você. E aí dentro de você existe uma mensagenzinha dizendo assim: casamento é algo ruim, isso é coisa de Satanás. Isso não vem do Senhor. Casamento é algo de Deus. É algo que foi feito para você. Você precisa romper isso. Talvez você hoje é uma pessoa que foi abusada sexualmente. E você se fecha. Não consegue se relacionar com ninguém. Não tem amigos. Se isolou. Você precisa entregar isso nas mãos do Senhor e perdoar essa pessoa. O que ficou lá no seu passado que você precisa romper? Eu quero te perguntar isso nesta hora, nessa noite. O que você precisa romper para que o teu ministério possa romper? Aquele homem, ele rompeu. Esse foi o segundo princípio. Para encerrar, Jabes não foi uma pessoa religiosa. Larga de ser religioso, meu querido. Jesus não chamou você para seguir mais uma religião. Jesus chamou você para você se relacionar com Ele. Ele está dizendo que aquele homem, ele buscou um relacionamento em meio à geração que jamais ousaria falar, pensar e praticar esse princípio. Relacionar com Deus. Mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adora em espírito e verdade. Na internet tem muitos especialistas de tudo. A gente publica um vídeo como esse para edificar a sua vida. Muitas pessoas chegam lá e colocam cada comentário, que misericórdia. Existem muitos especialistas que são especialistas de nada. E eles não conseguem entender o relacionamento do Espírito Santo. Não conseguem entender esse relacionamento que talvez eu e você nós temos com o Senhor. Talvez que você tenha com o Senhor. E que o Senhor apenas deseja se relacionar com essa pessoa. Muitas vezes você vai ter que deixar um pouco a sua inteligência. Você vai ter que deixar um pouco ali a sua cultura. Talvez você vai ter que deixar um pouco ali, lá no altar de Deus, a sua mente que é brilhante. Não estou dizendo que você tem que ser tapado. Aceitar tudo que as pessoas falam, mas muitas vezes fica complicado demais. Certa vez no seminário teológico, o professor disse assim na sala de aula: como é que pode, às vezes, a pessoa subir em cima do altar e conjugar errado o verbo? Acontece. Até mesmo numa gravação como essa, às vezes acontece. Você falar uma palavra ou outra errada. Não estou dizendo que isso seja certo, mas eu estou dizendo que você não pode limitar o Espírito Santo. Limitar o Espírito Santo a falar através do teu servo. E ele falou assim, e aí o cara conjugar errado o verbo, para mim acabou. Não tem como mais dar credibilidade àquilo que Deus, aquela palavra, aquilo que Deus está falando ali. Peraí, é Deus que está falando? Religiosidade. Nós temos que muitas vezes abandonar a religiosidade e voltarmos a ser como uma criança. Nos achegarmos ao Senhor, porque para que... E nos achegarmos ao Senhor, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Pai.
Você precisa se comportar como uma criança diante de Deus. Diante do mundo, das situações, você tem que ser alguém maduro. Buscar essa maturidade em Deus. A maturidade vem todo um processo, uma caminhada com Deus. Não é da noite para o dia. Mas a maturidade, ela também traz sobre mim e sobre você esse coração. Um coração de ser como uma criança. Porque nós não precisamos de máscaras para nos achegarmos até Deus. Você não precisa de máscara. Você tem o livre acesso através de Cristo Jesus. Seja como uma criança, vença a religiosidade e começa hoje a buscar um novo relacionamento com o Senhor. Você vai ver que tudo vai mudar na sua vida, no teu ministério. Você quer romper? Você deseja romper em Deus? Você quer crescer como homem de Deus, em maturidade? Relacione com o Senhor. Não aceite a sua condição. Resolva o teu passado. Deixa de ser religioso. E começa hoje a mudar o teu pensamento. Comece hoje a buscar um novo relacionamento íntimo com a presença do Senhor. Pastor, como é que eu vou alcançar isso lendo a palavra? Orando, ouvindo louvores. O que você tem alimentado? A tua carne ou o teu espírito? A Bíblia diz, Paulo diz que existe uma luta. E essa luta é até o fim. É a luta da carne contra o nosso espírito. O meu espírito deseja a palavra. A minha carne deseja o pecado. A minha carne deseja dormir. O meu espírito deseja jejumar. Uma luta constante. Mas à medida que o meu espírito vence, eu enfraqueço a carne, estou mais próximo de Deus. À medida que a minha carne vence, eu enfraqueço o meu espírito, estou mais longe de Deus. E aí o meu nível de resposta vai, lá para baixo. O meu nível de resposta, desce. Eu quero orar com você. Talvez você hoje que está me assistindo agora, você tenha andado cansado, fadigado do teu ministério. Você não tenha rompido. Talvez nada acontece. Você já está a ponto de querer sair da sua igreja. Você já está no ponto de abandonar a obra. Eu quero dizer algo para você, isso é mentira do diabo. Busca um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Você vai ver que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Põe a mão no seu coração agora. Amém? Oh, Espírito Santo. Senhor, eu não sei aonde essa palavra vai chegar. Mas o Senhor colocou no meu coração hoje, meu Deus, para ministrar essa palavra. E eu creio, Espírito Santo, que ela produzirá o fruto certo, no tempo certo, na estação certa. Por isso, meu Deus, eu peço nessa hora, Pai, por aquele que está me assistindo agora, Senhor, eu não sei qual é o seu nome, mas o Senhor te conhece. O Senhor sabe que você está precisando desta palavra. Pai, Deus abençoa agora, o Senhor vai tocando agora lá no íntimo, Senhor. Vai tocando agora, Deus vai arrancando as feridas, Jesus. Vai moldando, Senhor, o coração, Deus. Assim como aquele homem não aceitou a sua condição, meu Pai, nesta hora nós abençoamos. Nós pedimos, ó Pai, não permita que nós venhamos estar da mesma forma que nós estamos hoje. Mas que em nome de Jesus eu saia daqui renovado pela Tua palavra, Senhor. Traz, ó Deus, um renovo. Traz, ó Deus, esse momento, meu Pai, o refrigério nas nossas almas. Que o Senhor possa vir abençoar agora, Pai, a todos, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meu querido? Que Deus possa te abençoar, que você possa verdadeiramente experimentar do mover, da presença, da graça do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou dessa palavra, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar lá o seu like. Nos ajude a chegarmos a 100 likes nesse vídeo. Compartilhe, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você sabe que está precisando de ouvir uma palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.